A 23ª rodada do Brasileirão começou ontem com 2 jogos, né? E hoje a gente vai ter mais 4 jogos nessa rodada. O Fortaleza pega o Corinthians, Curitiba pega o Bahia, Bragantino pega o Grêmio e a gente vai ter Santos contra o Cruzeiro. Hoje a briga contra o rebaixamento vai cantar, meu irmão. Quem tem mais chances de cair? Bahia, Santos ou Cruzeiro? Vou colocar o Cruzeiro nessa também, tá? Vamos ver tudo sobre esses jogos agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa! Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, o meu nome é Diogo Cunha e eu sou um torcedor apaixonado por futebol igual a você. Seja bem-vindo ao Torcedorismo, canal que eu criei há só 5 meses e cara, esse é um canal sobre futebol brasileiro. Aqui você vai ter uma análise sem clubismo e imparcial de todos os times pelo Brasil, Série A, B, C, D. Às vezes você tá querendo saber sobre um adversário do seu time ou saber uma informação sobre um time de uma outra divisão, então vem aqui no canal, procura um vídeo sobre esse time que você vai ter as melhores informações para tomar suas decisões, para ir num jogo ou outro. Se inscreve, ativa o sininho, deixa a sua curtida pra gente começar logo esse vídeo. Galera, essa rodada aqui é uma rodada muito importante, porque na rodada passada, né, a gente teve a derrota do líder Botafogo, então nessa rodada a gente vai ver como vai ser a sequência desse campeonato, né, que há muitas rodadas não tem disputa lá no alto da tabela na liderança, né, o Botafogo está disparado, a gente vai ver como o Botafogo reage, né, o jogo do Botafogo não é hoje, vai ser só no sábado, e essa rodada é muito importante para os perseguidores do Botafogo e também na briga pelo G4 e hoje principalmente pela briga contra o Z4, teremos muitos times ameaçados de rebaixamento jogando hoje na rodada, beleza? Essa rodada começou na quarta-feira, tivemos 2 jogos, né? Flamengo e Atlético Paranaense jogaram ontem e tivemos também o Inter contra o São Paulo, né? Lá no Beira-Rio. Hoje a gente vai ter mais 4 jogos, é o dia dessa rodada que vai ter mais jogos. Na sexta serão mais 2, mais conhecido como amanhã, e no sábado mais 2 jogos, né? O clássico carioca entre Fluminense e Vasco e Atlético Mineiro recebendo o líder Botafogo. Domingo não vai ter jogo, porque você já sabe que no domingo é a final da Copa do Brasil, a CBF separou o domingo só para a final, beleza? Esse vídeo aqui é o termômetro da rodada, nesse vídeo a gente dá uma analisada nos times e a gente fala quem é o favorito para cada jogo, beleza? Usando essa tabela que tá aí, quanto mais raios o seu time tiver, mais favorito ele é pro jogo. Eu criei essa tabela porque, cara, tem jogo em que o time é muito favorito, né? E tem um outro jogo que ele é só um pouquinho favorito. Então tem esses níveis de favoritismo, tá? Vamos começar falando sobre os times que estão na zona de rebaixamento, né? Brigando contra a zona de rebaixamento, né? O Curitiba está numa situação muito difícil, é o lanterna da competição, né? Tem 14 pontos em 21 jogos, né? O Curitiba tem um jogo a menos, não jogou na última rodada contra o São Paulo. O Santos está em 17º com 21 pontos e, cara, hoje pratica o pior futebol do Brasileirão na Série A. Tá muito ruim o futebol do Santos mesmo. O Bahia é um time que tá com 22 pontos, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, né? Mais conhecido como 16º, e tem voltado a jogar bem, tá? Só que andava muito instável com o Renato Paiva e aí a diretoria resolveu... Mentira, a diretoria não resolveu trocar não, tá? O Renato Paiva que resolveu se trocar, né? Ele se demitiu, não aguentou a pressão da torcida do Bahia e aí a diretoria do Bahia foi surpreendida com isso e acabou trouxendo Rogério Ceni pro lugar dele. Então o Bahia vai estrear um novo treinador nessa rodada e o Cruzeiro que tá com 26 pontos, 5 pontos acima do Santos, né? Mas, cara, não vence há 8 jogos. Tá numa crise danada. O Pepa, esse sim, o ex-técnico, foi demitido, né, pela gestão do Ronaldo lá no Cruzeiro. A torcida tá revoltada com o time. Ele foi demitido depois da derrota pro Grêmio, né? E o Cruzeiro contratou Zé Ricardo. Ronaldo tá muito pressionado lá no Cruzeiro, tá? Hoje, dentre todos esses clubes, eu vejo o Curitiba pela pontuação, né? Que o time é uma pontuação muito baixa, então para se recuperar em poucas rodadas é muito difícil. Eu vejo Curitiba e Santos. O Santos pelo futebol, tá? Não pela pontuação, o Santos pelo futebol, que tá horroroso, né? O Santos tá tudo uma zona no Santos. Eu acho que esses 2 times são o que correm mais risco de queda, tá? Principalmente Curitiba. O Santos é um time que nunca caiu, então vamos ver como é que vai ser o desenrolar nas próximas rodadas. Mas hoje eu vejo o Santos com bastante chance de rebaixamento. Vamos para análise dos jogos, tá? Fortaleza e Corinthians vai estrear aqui esse vídeo. Cara, o Fortaleza é um time que estava muito bem no Campeonato Brasileiro, né? É um time que vem numa fase boa nessa temporada, atingiu a semifinal da Copa Sul-Americana muito bem, com 2 vitórias sobre o América, vinha de 3 vitórias seguidas no Brasileirão também. E aí, na última rodada, veio visitar o Fluminense aqui no Rio de Janeiro, fez um jogo equilibrado, em determinados momentos jogou melhor que o Fluminense, mas acabou sendo derrotado. Então,
o Fortaleza vem de derrota depois de um bom momento vivido na temporada, e eu acredito que esse momento não tenha acabado mesmo com essa derrota, tá? O time jogou bem, não foi uma atuação ruim do Fortaleza. O Corinthians, esse sim, não vem jogando bem, também chegou na semifinal da Copa Sul-Americana, né? Vai, inclusive, enfrentar o Fortaleza. Esse jogo aqui é um pré-jogo, né, dessa semifinal internacional que esses dois times vão fazer. Mas o Corinthians não se classificou bem, né? Foi na Bacia das Almas, ali nos pênaltis contra o Estudiantes, num péssimo jogo de volta que fez na Argentina. Aí no último jogo acabou sendo acuado ali pelo Palmeiras, né? Jogou pior que o Palmeiras, mas acabou empatando em 0-0 dentro da Neoquímica Arena. É um time que vem de 3 empates seguidos no Brasileirão. E, cara, vai jogar no Castelão, e a gente sabe, eu sempre falo isso aqui no canal, como é difícil jogar no Castelão, e eu vejo nesse jogo aqui futebol por futebol, e o fato do Corinthians jogar fora de casa ainda, cara, pra mim o Fortaleza é bastante favorito pra esse jogo. Eu vou colocar 4 raios pro time do Fortaleza, que vai ter o Marinho confirmado nesse jogo, e apenas 1 raio pro time do Corinthians. Passando agora pro primeiro confronto, lembrando, eu ia falar aqui primeiro confronto entre times ameaçados, mas o Corinthians não tá livre de rebaixamento não, tá? Se não abrir o olho, tá parecido com o Cruzeiro nessa temporada, tá? Mas vamos falar agora de Santos e Cruzeiro. O Cruzeiro entra mais nesse perigo de rebaixamento na minha análise, porque eu acho que o elenco do Corinthians é melhor do que o do Cruzeiro. Então, por isso eu vejo o Corinthians um pouco acima do Cruzeiro nesse sentido de rebaixamento. Mas futebol é futebol, né? Ainda mais no Brasileirão, que, meu irmão, só tem equipe gigante jogando, tá? Mas para esse jogo, o Santos não vai ter Soteldo. Soteldo que, cara, arrumou ali uma expulsão muito errada no final do jogo contra o América, né? Ele foi jogar as eliminatórias agora pela Venezuela, né? Então ficou meio estranho, parece que ele cavou. Eu não tô aqui fazendo juízo de valor, mas circulou os santistas, né? A própria diretoria, a comissão técnica, os jogadores ficaram bastante chateados com aquela expulsão boba que o Soteldo teve no último jogo. Então vai desfalcar o Santos nesse jogo importantíssimo contra o Cruzeiro. O Santos, como eu falei pra vocês, vem jogando muito, muito mal mesmo, assim, um futebol insosso, futebol horroroso, os jogadores assim meio que parece que eles já estão jogando rebaixados, um pouco sem vontade, mas dentro da Vila Belmiro, o último jogo que o Santos fez, né, deu a vida contra o Grêmio, deu a vida. O time jogou pior do que o Grêmio, mas conseguiu uma virada ali, também na Bacia das Almas, mas depois desse jogo saiu para jogar 2 vezes fora de casa e fez 2 partidas horríveis em Minas Gerais, né, contra o Galo primeiro e depois contra o Coelho, perdeu os 2 jogos, vem de 2 derrotas seguidas. E o Santos está na zona de rebaixamento. O Cruzeiro vem de técnico novo, vai estrear o Zé Ricardo, mas o time está há 8 jogos sem vencer nesse campeonato, né? Acabou se afastando um pouquinho da zona de rebaixamento, porque Santos e Bahia perderam nas últimas rodadas, né? Pontos, então o Cruzeiro empatando conseguiu pelo menos um pontinho se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento. Mas, cara, o time tá muito mal mesmo. E, cara, esse jogo aqui é um jogo de vida ou morte, cara, porque se o Cruzeiro perde esse jogo pro Santos, a diferença diminui para 2, né? O Santos provavelmente não será mais o primeiro dentro da zona de rebaixamento caso vença esse jogo, mas aí joga o Cruzeiro no meio do bolo ali, meu irmão. Joga o Cruzeiro no meio dos lobos. Então o Cruzeiro, pelo menos o empate, tem que carregar fora de casa nesse jogo. Mas com o fator casa, tá? Em jogo aqui, e o Santos é um time que dentro de casa tem demonstrado mais vontade do que fora. Eu acredito que o Santos seja favorito com 3 raios contra 2, mas, cara, sempre tem um na rodada, sempre tem um jogo, e eu acredito que esse aqui seja o jogo com a cara do empate, mas eu não fico em cima do muro, então ponho 3 raios pro Santos, 2 raios pro Cruzeiro. Vamos passar agora pro próximo jogo, que será outro confronto direto contra o rebaixamento. Coritiba e Bahia vão se enfrentar. Esse jogo vai ser no Couto Pereira. O Coritiba não jogou na última rodada, tá? Tá 18 dias sem jogar por conta disso, cheio de contratações agora, né? O Slimani, o argelino que o Coxa contratou, grande contratação para essa temporada, deve estrear nesse jogo contra o Bahia. O Samaris e o Gessé, esses ainda não estão regularizados, então não vão estrear nesse jogo. Cara, o Coritiba vem dando a vida, mas, cara, também tá vindo de uma sequência de derrotas grande e tá com muito poucos pontos, cara. O Coritiba fez muito poucos pontos até aqui, então é muito difícil, mesmo que o time suba bastante de produção, tem que ter um aproveitamento ali de G4 para conseguir se salvar. Hoje é o lanterna da competição, né? E, cara, vê nesse jogo contra o Bahia uma chance de respirar na competição, já que o Bahia é o primeiro fora da zona. Então, cara, essa é a chance
do Curitiba cortar pelo menos 3 pontos ali pro primeiro time fora da zona de rebaixamento. Cara, é um jogo chave. A vitória é a única coisa que interessa pro Curitiba nesse jogo. O Bahia, esse vai estar sem David Duarte, né? Zagueirão ali do Tricolor. Vai estar sem o André e sem o Cauli. Cara, o Cauli é um grande desfalque, cara. Ele é um dos melhores jogadores do Bahia e ele vem sendo um dos melhores jogadores do campeonato, tá? Pouca gente fala isso, né? A mídia convencional não fala muito isso, já que o Cauli não tá ali no eixo, né? Mas, cara, o Cauli tá jogando muita bola nesse campeonato. Ele é nada mais, nada menos do que o líder em passe-chave no Campeonato Brasileiro. Ele tem uma média de quase 3 passes-chave por jogo, cara. Se você não sabe o que é passe-chave, é o passe que deixa um companheiro na condição de finalização, ou seja, pode se tornar uma assistência, né? O cara deixa alguém na boa para finalizar. Então ele acha um passe ali muito importante. Ele é um jogador muito importante pro Bahia e não vai estar presente nesse jogo, tá? E é um jogo importantíssimo, principalmente um jogo em que o Bahia vai precisar dos seus contra-ataques e, cara, sem o Cauli, as chances de gol diminuem um pouco, mas tem outros jogadores ali, tem o Ademir, né? Tem o Gabriel Teixeira, o Biel. Então o Bahia pode tentar cobrir essa falta do Cauli, né? Essa vai ser a estreia do Rogério Ceni, então é difícil a gente prever como que o Bahia vai jogar, mas eu não acredito que o Rogério vai mudar muito do que o Renato Paiva vinha fazendo, né? Já que foram poucos dias de treino, né? Foram uns 10 dias de treino aí que o Rogério teve com o time do Bahia. Ele deve já pôr a cara dele em campo, mas eu acho que ele não vai mudar drasticamente nesse momento do campeonato, tá? Eu vejo o time do Bahia em melhor fase, em melhor condição e melhor mesmo, tá? Do que o time do Curitiba. O fator casa do Coxa, com certeza a torcida vai lotar o estádio, né? A torcida do Coxa é uma torcida muito fanática e tá sempre presente, tá sempre apoiando, independentemente da divisão ou do momento do time. Isso vai dar uma equilibrada no jogo, mas mesmo assim eu vejo o Bahia um pouco favorito para esse jogo com 3 raios e eu vou dar 2 raios pro Curitiba, mas é aquele jogo assim 51% pro Bahia, 49% pro Coxa. Dependendo dos detalhes do jogo, pode ser que o Coxa vença. Então, assim, antes do jogo eu coloco o Bahia, né? Durante o jogo a gente vê que é outra história. Mas eu lembro a você, meu amigo, meu irmão, do nosso combinado, se você vai ao estádio, seja em qualquer um desses 4 jogos, meu irmão, tu vai ao estádio na Série A, primeiro filma a festa da sua torcida, tá? Filma uma música legal, seu time entrando em campo, pô, as bandeiras da tua torcida, um gol do seu time, filma lá, posta nos stories do seu Instagram, seja uma foto, seja um vídeo, e me marca, cara, porque como sempre, eu vou repostar todo mundo que me marcar, porque a gente tem que mostrar a festa da sua torcida para todo o Brasil, beleza? Vamos passar agora para o jogo entre Bragantino e Grêmio. Esse vai ser o último jogo dessa quinta-feira e é o único jogo com disputa lá no alto, tá? Porque 3 pontos separam Grêmio e Bragantino. O Grêmio hoje é o 3º, o Bragantino hoje é o 6º, para vocês verem como tá achatado ali. Do 2º, pelo menos, até o 6º. Tá bastante achatada a disputa. O Bragantino vem de um péssimo jogo contra o Cruzeiro. O Grêmio passeou contra o Cuiabá na Arena na última rodada. E como eu já falei antes, cara, o Grêmio é o melhor time. Melhor não, tá? É o time mais bem posicionado. Tem o melhor cenário para possivelmente alcançar o Botafogo. Mas, Diogo, olha a distância do Grêmio. Sim, cara, eu sei. Olha só, vamos lá. Eu já falei isso aqui no canal, vou repetir. Hoje o Grêmio tem 12 pontos de distância para o Botafogo, eu sei disso, é muito jogo. Mas o Grêmio tem um jogo a menos, então ganhando esse jogo ele pode diminuir para 9. E tem um jogo direto ainda para jogar contra o Botafogo. Se vencer esse jogo direto, cai para 6 a distância. Então assim, o Botafogo tem um jogo duríssimo nessa rodada contra o Galo em Minas Gerais. Vem de um baque fortíssimo no clássico contra o Flamengo, a gente não sabe como que o Botafogo vai reagir. Então, o Grêmio tem que ir pra cima hoje, tem que vencer, se ainda quiser sonhar com esse título brasileiro, tem que vencer, porque é a possibilidade de encurtar ainda mais a distância pro Botafogo, caso o Botafogo tropece. É difícil o Botafogo tropeçar nesse campeonato, né? É um líder muito consistente, mas o Grêmio tem que tentar, né? O Bitelo foi vendido, então isso aqui é um grande desfalque, né? Não só para hoje, mas pro resto do campeonato do Grêmio, mas o Grêmio tinha que vender, né? Senão as finanças não iam fechar. Grande problema do futebol brasileiro, mas Carbadio e Vila Sante devem ser relacionados para o jogo, devem ir a campo, não sei se como titulares ou reservas. Eles que foram convocados, jogaram pelas suas seleções nas eliminatórias, mas vão estar presentes nesse jogo. Soares é outro grande centroavante, grande craque do Grêmio, esse também estará presente, está confirmado. No Bragantino, Raul, Ramires e Sacha, esses estão de voltas. O time dá uma encorpada muito maior, né? O time que não foi bem contra o Cruzeiro, jogou muito mal ofensivamente, então lamentável foi o time do Bragantino. Então esses 3 jogadores, principalmente o Sacha e o Ramires, né, eles dão ali uma encorpada
na fase ofensiva do Bragantino. É um jogo muito equilibrado, tá? São dois times muito fortes fisicamente, muito rápidos. Eu vejo, pelo fator casa, um leve favoritismo pro Bragantino com 3 raios contra 2 do Grêmio. E eu quero saber de você se você concorda com os meus palpites, se você discorda, coloca aqui embaixo nos comentários pra gente trocar essa ideia que eu vou estar lendo todos. A rodada continua amanhã, vai ter análise dos jogos de amanhã, de sábado, vamos ter análise da final da Copa do Brasil, Série B, Série C, Série D, tá tudo rolando ao mesmo tempo e lógico que aqui no canal a gente arruma espaço pra analisar todos os times como eu te prometi. Se você não tá inscrito ainda no canal, se inscreve agora, deixa sua curtida, muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo aqui comigo, é muito importante pra mim isso. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!